Olá, boa tarde. Estamos aqui de novo para compartilhar e refletir um pouco na palavra de Deus. Eu espero que vocês estejam ouvindo os nossos vídeos, compartilhando os nossos vídeos, para que essa palavra seja difundida, seja semeada nos corações, e assim estaremos obedecendo a ordem divina. Levai o evangelho a todo o mundo, até os confins da terra, a todos os corações, aos seus familiares, aos seus filhos, aos seus netos. Compartilhe essa palavra, porque se o homem não se transformar, se o homem não mudar no seu íntimo, viveremos um caos constante aqui na terra. Então, a nossa mensagem de hoje tem como título: Você tem o que reparte, e você perde o que retém. Eu, a partir dessa mensagem, eu vou começar a ler as duas versões, tanto da Bíblia evangélica como da Bíblia católica, porque eu comparando as palavras, né, nos diversos livros, a gente percebe que a palavra é a mesma, a palavra de Deus é a mesma, tanto para os evangélicos como para os católicos. Existem algumas diferenças na doutrina, mas essas diferenças na doutrina, com certeza, quando nós vamos à Bíblia, quando nós pesquisamos nas suas origens, quando nós estudamos sobre a igreja primitiva, nós vemos realmente o que é que Jesus pregou, qual foi a palavra de Jesus e qual é esta palavra para os dias de hoje também, que nós podemos chamar da doutrina pura, a doutrina sem interferência de homens. Então, nós lemos na versão evangélica, em Provérbios, capítulo 11, verso 24, diz o seguinte: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Se você dá de uma forma liberal, Deus vai acrescentar à sua vida mais e mais. Porém, ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á por pura perda. Se você retém aquilo que não é para ser retido, se você retém além do que é justo, você vai perder até aquilo que você está retendo no seu coração e na sua vida. E na versão católica, nessa mesma passagem, Provérbios 11, capítulo 24, nós lemos: a quem dá com liberalidade obtém mais. Outros poupam demais e vivem na indigência. Indigência é pobreza, é miséria. Então, vocês percebem como a palavra é a mesma, o sentido é o mesmo, o ensinamento é o mesmo. Vai variar na construção da frase, às vezes usa um sinônimo, mas a palavra de Deus é a mesma para aqueles que querem seguir a Jesus Cristo e tem ele como seu Salvador, seu Redentor e o próprio Deus encarnado. Esta mensagem é para católicos e para evangélicos. Então, vamos iniciar essa reflexão refletindo um pouco mais no título dessa mensagem. Você tem o que você reparte. Você está repartindo o que você tem. Se você estiver repartindo o que você tem, Deus vai lhe acrescentar mais e mais. Vai enriquecer a sua vida, tanto espiritual como natural. E você perde aquilo que você retém. Se você quer reter aquilo no seu coração, em termos espirituais, se você quer reter a sua riqueza, os seus bens só para você, vai ter um dia que você vai perder tudo isso. Então, é esse o fio da mensagem de hoje. E eu estava lendo que um missionário americano chamado Jimmy Elliot, ele foi assassinado, inclusive, por índios lá no Equador. E uma certa feita, ele disse a seguinte frase: não é tolo aquele que dá o que não pode reter. O que você não pode reter, tem alguma coisa que você não vai poder reter. Então, não seja tolo, dê. É isso que ele está dizendo. E você dá para ganhar o que você não pode perder.
Tem coisas que nós não podemos perder, mas nós só vamos ganhar se nós dermos aquilo que nós estamos retendo além do que é justo. Você percebeu o sentido dessa palavra? Essa mensagem quer chegar ao seu coração, ao meu coração, para que nós aprendamos a dar liberalmente e recebermos do próprio Deus mais e mais. Nós vemos aí, então, uma relação de causa e efeito, não é verdade? Aquilo que não devemos ou não podemos reter e aquilo que nós não podemos perder. Então, nós podemos raciocinar no âmbito da mordomia dos bens. Mordomia, que eu falo do patrimônio natural que você construiu, que eu construí, pela nossa diligência, pela nossa capacidade, né, pela nossa integridade, construímos de uma forma lícita. Então, nós temos este patrimônio natural, que é próprio da nossa caminhada natural aqui na Terra. Mas nós temos também que construir um patrimônio espiritual. E aí nós entramos naquele âmbito das boas novas que nós recebemos do Evangelho de Cristo. Nós sabemos que nós vivemos numa sociedade gananciosa, concentradora de renda, que geralmente acumula para si mais do que é necessário e mais do que precisa. E muitas vezes nós negamos socorro àquele aflito, àquele necessitado, que não teve as mesmas oportunidades que nós tivemos na vida, que não construíram nem sequer um barraco para morar, mora embaixo de uma ponte, vive na miséria. E nós estamos retendo tanta coisa. Eu estou me lembrando agora, nesse cenário de pandemia, como empresários de empresas grandes, inclusive, estão doando milhões para que acelere a questão da vacina, para que se chegue a esta vacina para conter esse vírus que está destruindo tanto a humanidade. Outros estão doando bens. Tem aquelas pessoas mais simples que se sujeitam a fazer comida para atender aqueles necessitados que estão sem renda, sem salário e muitas vezes sem ter o que comer, na maioria das vezes, sem ter onde se abrigar. Então, neste cenário que nós estamos vivendo de pandemia, nós estamos experimentando essa palavra. Precisamos dar liberalmente para recebermos mais do Senhor, mas não dá com a intenção de receber, mas dá de coração. E o Senhor, automaticamente, pela sua compaixão, pela sua misericórdia, Ele vai acrescentar mais e mais à nossa vida. Nós lemos também na palavra de Deus que quem dá ao pobre empresta a Deus. Mas a palavra diz também que Deus não é devedor de ninguém. Você pode estar pensando, eu vou emprestar àquele necessitado, eu vou dar àquele necessitado, eu vou estar emprestando a Deus, então Deus vai ser meu devedor. Não, a Bíblia diz que Ele não é devedor de ninguém. Porque quando você age desta forma, Deus vai lhe abençoar a você, que socorreu aquele necessitado, aquele aflito, aquele desamparado. Então, quem dá ao pobre, empresta a Deus. Você está fazendo o papel aí do bom samaritano, do cristão. Você está revelando um caráter, uma manifestação do caráter de Cristo, socorrendo os necessitados, os seus pequeninos, né, os seus necessitados, seus pobres. Mas Deus vai lhe recompensar, porque Ele não é devedor de ninguém.
Em Provérbios 19, 17, em uma versão nós lemos: Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre. Ele, porém, lhe pagará o seu benefício. Então, estamos vendo mais uma vez aí que Deus não será devedor de ninguém, porque Ele vai te abençoar, Ele vai te recompensar. E em Salmos 37, 23, nós lemos: Compadece-se sempre e empresta, e a sua semente é abençoada. Então, muitas vezes nós queremos reter riquezas, nós queremos ter mais e mais, sem nos preocuparmos com o próximo, sem nos preocuparmos em socorrer o aflito, o necessitado. Mas no Salmo 37, verso 16, diz que se nós tivermos compaixão e acolhermos aquele necessitado na sua necessidade, a nossa semente será abençoada, o nosso patrimônio será abençoado, a nossa vida espiritual será abençoada. E Jesus deixou um ensinamento que todos conhecem, mesmo que não vivam, mas conhecem, que diz o seguinte: mais bem-aventurado, mais feliz, mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Eu não sei se você já percebeu que tem determinados momentos na vida da gente que a gente sente a necessidade de dar algo para alguém, de abençoar alguém. É uma necessidade que surge no nosso coração. Eu acho que é o próprio toque do Senhor no nosso coração que nos desperta para darmos, para acolhermos, para suprirmos a necessidade de um pobre, de um aflito, de um necessitado. E é muito mais, nós nos sentimos muito felizes quando fazemos isso, não é verdade? Com certeza você já passou por essa experiência. E se nós olharmos de per si para nós mesmos, nós veremos que nós temos muito mais do que as nossas necessidades básicas. Nós temos muito mais do que precisamos. Nós temos muito mais do que merecemos, porque nós não merecemos nada. Em Cristo Jesus é que nós passamos a ser abençoados, a ser merecedores de algo. Agora, isso não é condenável. Se o Senhor está abençoando a sua vida, se você tem uma vida reta, diligente, se você é um trabalhador honesto, se você conseguiu formar o seu patrimônio de uma forma legítima, não tenha dúvida que Deus abençoou isso na sua vida. E ninguém pode lhe condenar por isso. A condenação não é porque você é rico, porque você tem um patrimônio muito grande, porque você tem uma quantidade, uma fortuna, mas é esse coração doador que o Senhor quer fazer com que nós tenhamos. Assim como Ele tem um coração doador. Você já percebeu quantas coisas Ele já lhe deu? Olhe para trás. Faça uma lista de todas as coisas que você já tem hoje. Foi dado pelo Senhor, não tenha dúvida disso. Com a sua diligência, com o seu trabalho, com a sua honestidade. Mas foi abençoado pelo Senhor. Então, não é condenável que você tenha um grande patrimônio, ou um patrimônio até modesto, mas que lhe dá um conforto, uma qualidade de vida. Isso não é condenável. Isso significa que o Senhor está lhe abençoando com a sua misericórdia, com a sua benignidade, com a sua presença. E nós temos na Bíblia, eu vou citar aqui 2 exemplos que nós temos na Bíblia, de pessoas que foram ricas, tiveram um patrimônio poderoso para a sua época, mas que eram 2 homens que amavam estar com Deus, que andavam com o Senhor, que tinham experiências com o Senhor. Um deles é Abraão. Abraão foi uma pessoa rica, materialmente falando, ele foi uma pessoa rica.
Isaac, seu único filho, herdou toda a sua herança. Nada disso é condenável. Mas Abraão, ele tinha uma fome, um desejo de estar com Deus, de desfrutar a sua presença. E por isso é que ele foi tão abençoado também. E Abraão é chamado amigo de Deus. Imagine você ser amigo do Criador. O Criador que criou todas as coisas, que é dono de todas as coisas, inclusive dono da sua fortuna, da sua empresa, do seu patrimônio. É ele que é o dono. Ele está lhe dando para você administrar, mas é ele que é o dono. Você ser amigo do Criador é algo maravilhoso. E Abraão foi chamado amigo de Deus. Deus conhecia o coração de Abraão e quis abençoar a Abraão. O outro homem que eu vou citar aqui foi Jó, que também a Bíblia diz que ele era um homem temente a Deus, que se desviava do mal, mas ele foi muito abençoado nos seus bens, na sua vida material. E nós sabemos que Jó passou por um sofrimento muito grande, onde todo o seu patrimônio foi perdido, inclusive seus filhos. Mas Jó tinha tanto discernimento espiritual que ele disse: Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o Senhor. Então, apesar de Jó não pegar suas coisas e dar, o próprio Deus o tirou, mas ele deu liberadamente. Ele aceitou aquela aprovação de Deus. E no final da caminhada de Jó, nós vemos como ele foi abençoado. Ele foi abençoado com a porção dobrada. E ele reconheceu que antes ele conhecia Deus de ouvir falar, mas depois dessa experiência muito dolorosa, ele conheceu a Deus face a face. Então, isso é a maior bênção que nós podemos desejar em nossa vida. Conhecer a Deus face a face. E aí você pode estar até perguntando: será que eu devo vender a minha casa? Devo vender meu carro? Eu devo vender os meus bens para ser obediente a essa palavra? E eu vou lhe responder dizendo que não, só se Deus mandar. Porque Jó não teve essa atitude de pegar os seus bens e vender ou doar. Mas Deus interferiu na vida de Jó e fez com que ele perdesse todo o seu patrimônio, todos os seus bens. Então não é para você sair vendendo a sua casa, o seu carro, o seu patrimônio e morar debaixo da ponte. Não é isso. Mas você fique atento à voz do Senhor para saber o que é que Ele quer lhe dizer hoje, o que é que Ele quer lhe pedir hoje. Como Ele pediu a Abraão, seu único filho, Isaque. Mas quando ele viu que Abraão foi obediente ao seu chamado, ele proveu aquele cordeiro e liberou Isaque do sacrifício. Então, Deus quer que você fique atento à sua voz, que você desenvolva uma comunhão com Ele, a ponto de ser seu amigo e que possa ouvir aquilo que o Espírito Santo está querendo de você a cada momento de sua vida, a cada circunstância que você vai passar, porque nós aqui na Terra sempre estamos passando por experiências, por momentos, por circunstâncias difíceis, diferentes, que nunca vivemos antes. Mas tudo isso tem um ensinamento por trás, né, de toda essa experiência. E nós precisamos ter esse discernimento para ver, para perceber qual é esse ensinamento que Deus quer nos dar. Eu não sei se você, e com certeza já aconteceu isso com você, porque acontece muito comigo. Às vezes eu abro o meu armário e eu digo, poxa, quanta roupa eu tenho, quantos sapatos eu tenho que eu não estou conseguindo nem usar tudo. Tem aquelas que a gente até se esquece que tem, porque tem muito tempo que não usou. Então, realmente, se nós formos avaliar o que nós precisamos para viver uma vida digna, mas uma vida simples e satisfatória, nós vamos ver que nós temos muito mais do que precisamos. E nós vemos muito isso quando nós nos mudamos
que nós precisamos desarrumar todos os armários, encaixotar tudo que temos, nós começamos a descobrir coisas que nós nem sabíamos que ainda temos e começamos a doar muita coisa. Então, a mudança faz com que nós percebamos que nós temos muito mais do que precisamos. E nós estamos vivendo hoje num tempo de mudança. E a nossa caminhada cristã deve estar sempre em tempos de mudança, para nós percebermos que nós podemos abrir mão de muitas coisas para ganhar outras coisas mais valiosas, que a própria presença de Deus, a própria visão, revelações, conhecimento da sua palavra. Muitas vezes você está tão presa às suas coisas materiais que você não tem tempo para refletir e meditar na palavra de Deus. Então, nós sabemos que, espiritualmente falando, se nós estamos andando com Deus, nós estamos recebendo palavras, estamos recebendo revelações e podemos abençoar a muitos e a própria igreja que você pertence, para que essa igreja cresça no conhecimento de Cristo Jesus. Como é que você vai fazer isso? Compartilhando suas experiências, compartilhando sua palavra, a palavra de Deus que você recebeu, compartilhando as revelações que você recebeu. Porque na Bíblia nós lemos, mas muita coisa não nos é revelado naquele momento. Deus sabe o momento certo de revelar cada coisa. Então, nós precisamos estar compartilhando aquilo que recebemos, dando liberalmente o que temos, para Deus nos encher muito mais da sua palavra e da sua presença. Agora, se você retém aquilo que Deus lhe deu, a palavra que Ele lhe deu, a revelação que Ele lhe deu, que você sabe que vai contribuir para o crescimento da Igreja de Cristo, você vai perder até isso que Ele lhe deu. Porque Ele não vai lhe encher mais da palavra dEle. Então, quando nós abençoamos alguém, quando nós nos preocupamos em dar o que temos, Deus naturalmente nos dá em dobro. Quando semeamos, mesmo que seja com lágrimas, no Salmo 126, verso 5 nos diz: quando semeamos, ainda que com lágrimas, ceifamos com alegria fartos feixes. Então, não tenha dúvida que a semente que é multiplicada não é aquela que guardamos, mas é aquela que semeamos. Lembre da parábola dos talentos. Se você guarda a semente que você recebeu, ela não será duplicada. Mas se você semeia aquela semente que você recebeu, com certeza ela será duplicada no seu coração. E não esqueça, você tem o que reparte e você perde o que retém. Talvez nós precisemos mudar a nossa mente, programar a nossa mente para rodar em outro sistema operacional, o sistema operacional divino. Porque a nossa mente roda no sistema operacional humano, recebendo do homem, da sua ambição, da sua ganância, como devemos pensar e como devemos agir. Mas a palavra de Deus nos ensina a que a nossa mente seja transformada para rodar no sistema operacional divino e nós começarmos a pensar como Deus pensa e agir como Deus age. Então, assim como a tecnologia que nós vivemos hoje tem avançado tanto, que coisas tão recentes já se tornam obsoletas, a nossa mente espiritual precisa também ser renovada. Porque o que eu estou refletindo hoje, amanhã, ele já pode me dar uma coisa nova, agregar coisas novas. E isso que eu estou pensando hoje já se tornou obsoleto. Então, nós precisamos renovar a nossa mente para alcançarmos a mente de Deus e avançarmos na nossa caminhada. Então, não esqueça, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Nós temos essa mensagem lá no YouTube. Você pode ir
e assistir essa mensagem vídeo, que nós falamos exatamente disso. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Então, quero te desejar uma excelente tarde, uma excelente semana, e que realmente cada um de nós possamos nos aproximar cada vez mais de Deus, nos tornarmos amigos de Deus, para absorvermos a sua mente e renovar a nossa mente em Cristo Jesus. Uma boa tarde para você, que Deus te abençoe com esta palavra e que sua mente seja renovada para você abençoar a sua casa, a sua família, a sua igreja, o seu condomínio, os seus vizinhos, a sua cidade, o seu país. Que Deus te abençoe e até outro momento onde nós nos encontraremos.